Olá pessoal, para vocês que estão inscritos no canal, ou mesmo se não estiverem, mas que vão assistir este vídeo, eu quero desejar a vocês paz. E hoje eu estou gravando, estou aqui num ambiente diferente, no meu quarto, mas gostaria de falar algumas coisas muito importantes na palavra e que são relacionadas às coisas que estão acontecendo nesses dias, coisas tão aterrorizantes que têm chocado o mundo e até mesmo nós cristãos que conhecemos a palavra de Deus. E eu queria apenas compartilhar uma porção das Escrituras, lembrar desta porção para a nossa meditação. Hoje é dia 12 de outubro de 2023 e então, para quem ainda vai assistir, vai saber do tempo que eu estou falando, das coisas que estão acontecendo para com a nação de Israel. E eu nem vou usar muitos termos por causa do algoritmo, para que esse vídeo não tenha problema nenhum, tá bom? Então, a gente tem visto assim na internet uma campanha bem grande e é válida, claro, porque nós somos o povo de Deus, povo de oração, povo que clama, que ora, e a Bíblia fala sobre que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. Mas existem algumas coisas que estão pré-determinadas na onisciência, no livro de Deus, na palavra, e coisas que nem mesmo a nossa oração pode mudar. Infelizmente, eu não estou trazendo uma palavra de condenação, nada não. Eu estou trazendo algo que está na Escritura. Eu, antes de falar, de compartilhar com vocês essas porções da Bíblia, eu queria eu vou fazer a pergunta para que gere em você a reflexão e a meditação. Então, todos estão orando, colocando nas redes sociais, assim, oremos por Israel, oremos pela paz, de Jerusalém. E é claro que nós vamos orar, porque nós sempre oramos por vidas, por livramento, por misericórdia de Deus. Isso é inegável e é muito triste nós vermos tudo que nós temos visto. É muito triste, tanta injustiça, tantas pessoas com a mente torcida, distorcida e caminhando a passos largos para a destruição e para a mentira, mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: vamos supor que Deus ouvisse a oração do seu povo, da igreja, do justo, de todas as pessoas, porque neste momento todos nós estamos orando. A igreja, seja ela cristã evangélica, seja católica, e toda pessoa de bem, do bem, está orando, pedindo intervenção de Deus. E eu pergunto se você acredita que essa oração pode realmente trazer paz para o conflito que está tendo. Eu queria que você pensasse profundamente. Se você acha que o lado que atacou iria recuar, ou o lado que foi atingido também iria recuar. Se existe na oração esta possibilidade. Pense bem com relação a este questionamento. Então, eu queria compartilhar com vocês, porque todas essas coisas têm trazido muita reflexão para mim esses dias. De maneira que quando eu oro eu falo: Deus, o que eu vou pedir para o Senhor? Além de que o Senhor tenha misericórdia, porque vidas humanas importam, independente de quem são, de onde estejam, são vidas.
mas é muito difícil falar isso, mas eu queria ler o texto que está em Lucas, no capítulo 21, 20 a 28. Eu gostaria que você prestasse atenção comigo. É uma breve reflexão, não é um estudo. Se fôssemos fazer um estudo profundo aqui, ia demorar muito. Já falei alguma coisa quando eu fiz vídeos sobre estes assuntos, no livro de Mateus, e tá lá, tá aqui no canal, quem quiser pode procurar, às vezes tem um pouquinho mais de explicação. Mas Lucas, no capítulo 21, a partir do versículo 20, e paralelamente a esse texto, também Mateus escreveu no capítulo 24, do 15 ao 28, e Marcos também falou sobre este assunto da mesma forma. É o mesmo assunto, é o mesmo relato de Jesus. Alguns colocam um pouco mais, outros omitem alguma coisa, mas é a mesma coisa, ok? Então eu estou dando as referências para que você possa conferir na sua Bíblia. Então Marcos está no capítulo 13, nos versículos 14 a 23. Eu estou em Lucas, no capítulo 21, 20 em diante, diz assim: Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. É muita coisa envolvida aqui, e eu sei que tem gente que conhece bem profundo, talvez até mais do que eu, a Bíblia. Nós sabemos que essa passagem aqui, ela fala de um futuro que nós vemos a passos acelerados se preparar o caminho, e também muitas coisas que foram ditas aqui também aconteceram ao longo da história com a nação, que também já foi pisada, pisoteada, levada cativo, profanado o templo, destruída a fogo. Então, nós vemos essas sentenças que muitas delas já se cumpriram aqui, mas ainda não terminou. E no versículo 24 diz assim: até que o tempo dos gentios se completem. Os gentios são aqueles que não fazem parte desta nação, deste povo, e os gentios são aqueles que estão sendo alcançados pelo poder da palavra da cruz. Os gentios são aqueles que se converterão e se tornarão igreja do Senhor. E este é um tempo que nós estamos vivendo, que nós chamamos de tempo da graça. Ainda estamos vivendo este tempo. E todas essas coisas aqui vão acontecer e estão acontecendo até que se cumpra e que Deus fale: agora terminou o tempo da graça. A oportunidade já foi dada. Encerrou-se também as portas. E nós entendemos pela palavra de Deus que aí então, como segue no texto aqui, que está falando sobre a vinda do Filho do Homem, e nós sabemos que ao acontecer muitas dessas coisas que estão preditas na palavra de Deus, ao final de todas elas, o Senhor Jesus virá,
que nós chamamos da sua segunda vinda. Então eu quero continuar, que você medite comigo o texto que diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E termina este pedaço: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Nós temos uma palavra que ainda vai acontecer muitas coisas. E nós estamos vendo aceleradamente, precipitadamente, a formação para que estas coisas mais eficazes e contundentes venham a acontecer, porque está escrito. Nossa oração não vai poder mudar os desígnios de Deus, ainda que nós tenhamos que orar sempre uns pelos outros, por causa das vidas daqueles que hão de ser salvos, daqueles que ainda precisam ouvir a palavra de Deus. Mas aquilo que está na palavra já está determinado. E nós aguardamos o Senhor. Nós cremos que ainda as coisas que vão acontecer, a igreja, aqueles que já aceitaram a graça oferecida, nós não vamos ver. Eu acredito assim, eu tenho fé nisso. Talvez você acredite que não. Talvez você ainda acredite que tenha que passar por todos os juízos que ainda virão. Mas eu acredito por muitas coisas, até pelos vídeos que eu tenho estudado, que nós seremos livres. Mas nós sabemos que Deus, como diz aqui, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. E na verdade Deus faz tudo isso não é para destruir, mas para alcançar, para salvar. Porque é muita coisa, mas a Bíblia diz que todo Israel será salvo, né? Aqueles que estarão nesse tempo. Deus fará de tudo para que eles sejam salvos. Deus dará todas as condições para que sejam salvos, ainda que em meio a muita perseguição. Não é de se admirar quanto, eu não vou nem falar a palavra, mas quanto sentimento mal existe com relação ao povo escolhido de Deus. É de graça, porque é o povo de Deus, é uma nação, é o povo do Senhor Jesus, é o seu povo, é a sua nação, a sua família. E o Senhor não deixou de amar e não desiste, mas como um pai que repreende o filho que ama, talvez este povo precise desta repreensão. Então eu queria deixar esta breve meditação aqui. E até porque também eu estou fazendo os vídeos do livro de Apocalipse, e justamente nesses dias, nesses próximos vídeos e até nos anteriores, começaram os juízos, né? Eu vou começar hoje a falamos dos selos, que dá início, né, às coisas ruins que virão, ao período de dores, né?
mas os juízos vão se intensificando, e que tem a ver com o que nós lemos aqui, vão se intensificando. E eu não posso dizer para vocês que isso não vai acontecer, porque vai acontecer. São coisas, não tem nem só o que está na Bíblia. E eu não floreio, não fantasio, não acrescento, não falo nada mirabolante. Eu procuro ficar exatamente dentro do texto bíblico, tentando interpretar cada palavra da Bíblia. Se você, depois que ouvir esse vídeo aqui, você for lá e ver os vídeos que nós estamos fazendo de Apocalipse, eu vou fazer o sequencial agora do capítulo 8, 9, que relata sobre as trombetas, que são as 7 séries de pragas ou de juízos que vão vir sobre a terra, e depois vem mais 7, que são as taças. Você vai ver coisas que nem imaginamos, e que o que nós vemos acontecendo hoje, nós vemos pela mídia, pela rede social, pela televisão, não é nada comparado com aquilo que ainda está por vir. Então, nossa oração, nesse sentido aqui, não vai mudar, não vai impedir, porque o tempo de Deus tem que ser cumprido, e a palavra de Deus tem que ser cumprida. Não tem como, porque Deus, Ele é juiz, Ele é justo. E até então, nós estamos vivendo a graça, o favor imerecido, o perdão dos pecados. Ainda estamos nesse tempo, para quem quiser aceitar esta graça. Ela está disponível. Se você ainda não aceitou, aceita agora. Essa graça também foi oferecida para a nação, e a nação não quis. E eles puseram Jesus na cruz e disseram: caia sobre nós o sangue dele. É muito triste. Nós amamos o povo de Deus, nós amamos aqueles a quem Jesus veio, nós amamos aqueles que detêm as promessas, nós amamos aqueles que Deus os constituiu e os escolheu. Nós amamos aqueles a quem Deus não desistiu e vai até o final fazer tudo o que Ele puder para resgatar, restaurar e devolver 100% tudo aquilo que lhes pertence. Mas isso será no momento em que eles reconhecerem o verdadeiro Deus, que é Jesus. E isso tem um processo, isso tem um tempo, isso tem um meio. E nós não podemos mudar isso. Nem as nossas orações podem mudar isso. Eu sei que essa palavra é difícil. Talvez alguém aqui possa até falar se está sendo cruel e discordar comigo. Fique à vontade. Se você quiser comentar, enfim. Mas eu tinha que falar esta palavra. Deus abençoe você em nome de Jesus.